tem uma certa influência, né? E o Lula não é idiota. Então vamos falar do tarifaço mais uma vez. Já tem vídeo aqui, alguns vídeos falando do tarifaço, mas a ideia não é bem entrar nas consequências do tarifaço, é mais falar se o Brasil deve ou não se posicionar como um país soberano e se realmente está afetando a nossa soberania, não está? Eu acredito que estamos vivendo uma guerra, né? Não só eu, né? Eu acho que todo mundo está notando. Estamos numa guerra comercial com os Estados Unidos, né? Em cenários de guerra normal, a gente não falar de soberania, né? Independente do governo, né? Tá o governo do PT aí, tá o Lula, governo de esquerda, mas não é isso o ponto só, né? Mas é claro que explica um pouco. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer com isso? Veio o tarifaço, vamos pegar a linha do tempo. Tarifaço, Lula começa a se defender não só do tarifaço, mas de todo o posicionamento. O Lula, especificamente, desde que ele assumiu toda a pauta dele com o BRICS, o Brasil puxou uma reunião com o BRICS, e o Brasil se posicionou contra o dólar, contra os Estados Unidos, que vem lá, é normal, tá? Vem da mesma cultura da Venezuela, mesma cultura de Cuba, mesma cultura bolchevique, né? Mesma cultura ali de esquerda, é normal. Faz parte do anti-americanismo, isso o Lula faz desde sempre, PT em si faz desde sempre, ter a pauta contra os Estados Unidos e tudo mais. Só que mudou, né? O jogo mudou um pouco, os Estados Unidos está batendo um pouco mais forte agora com o Trump, então está batendo mais diretamente no Brasil, né? E talvez por isso quem não é muito ligado em política, quem não é muito, começou a olhar, tá tendo um movimento aí de se falar de soberania, né? Então jornais estão falando sobre isso. O pessoal levantou no Twitter ali a ideia do Brasil acima da taxação. Então, uma bobeira, né? Uma bobeira, mas tem motivo disso, é justamente isso que a gente vai conversar, né? Tem uma coisa que é muito engraçada que eu acho que vale pontuar. Tem o cenário sempre, falando de geopolítica, tá? Tem sempre o cenário real e o cenário ideológico. Isso é um grande problema. O que isso significa? O cenário real. Os Estados Unidos estão tarifando o Brasil. O Brasil tem que responder de alguma coisa. Seja positivamente, seja negativamente, seja passivamente, seja agressivamente. E não importa. E falando de geopolítica, meio que não importa muitas coisas. Não é visto sentimento, não é visto ideologia. Não é visto se o fulaninho é de direita, se ele é de esquerda, se ele é cristão ou ateu. Não importa isso, né? Então, falando de geopolítica, a gente precisa pontuar essas coisas. Existe o cenário ideológico, que é onde entra o problema, onde a galera perde muito tempo debatendo, que não, como eu falei, de geopolítica não importa na prática. Ideologia acontece isso. Então, falando de ideologia agora, a esquerda, por conta de tudo isso do Trump, eles já propagavam mensagem anti-Estados Unidos, anti-capitalismo, por conta disso. Então, como eles são de esquerda, odeiam o capitalismo, os Estados Unidos representa o capitalismo, então odeiam os Estados Unidos e odeiam os Estados Unidos, ideologia. Logo, eles estão levantando agora que são patriotas, inclusive. Agora estão vestindo verde e amarelo, que era o que o Bolsonaro, a direita, fazia um tempo atrás. Vamos vestir o verde e amarelo, que é uma visão patriota. Vamos falar de soberania, a soberania do Brasil, a soberania nacional. Por que eu trato isso com uma grande piada? Porque na prática não importa muito. Se a gente olha, você vê que é um grande teatro tudo isso, né? A direita fazia isso atrás e era visto como uma piada. Agora a esquerda está fazendo isso e a direita está batendo na esquerda. Então, não, tem que taxar mesmo. A gente está falando para os Estados Unidos, tem que ferrar o próprio país. Aí você vai, mas quer dizer que os caras não são patriotas? Cadê o patriotismo? Por exemplo, que é diferente do patriotismo americano, inclusive. Se olha o patriotismo americano, seja o cara democrata, mais progressista, mais pró-aborto, e o cara mais republicano, mais conservador, mais direita, os dois são bem mais patriotas, por exemplo. Eles olham mais os Estados Unidos, né? Hoje tem lá uma vertente mais comunista, mais revoltada com o próprio país, mas é mais exceção do que regra. O americano médio tende a ser muito mais patriota. No Brasil isso já não acontece, né? Na verdade, o cidadão médio meio que tá cagando pro Brasil. Nem sabe. Nem faz ideia. Mas então, ideologia é uma grande piada. Então eu só estou pontuando isso porque é interessante. Então se levantou essa causa agora. O Brasil deve ou não retaliar os Estados Unidos, bater de frente com os Estados Unidos? Desde que o Trump enviou aquela famigerada carta há dias atrás, anunciando a taxação de 50%, o Lula desde então começou a responder: nossa, que isso é um ataque à democracia brasileira, à soberania brasileira, né? Então você está atacando o nosso governo. E vale ressaltar, desculpa te cortar, que principalmente na política, principalmente quando um presidente de uma república fala alguma coisa, não é da boca pra fora. É tudo muito bem pensado, né? Tudo tem um significado. Tem um significado. Verdade. Tudo tem um significado. E aí é onde entra, talvez, o jogo começa a ficar mais interessante, né? Quem gosta de geopolítica é geralmente vamos ver o que realmente está significando isso. Então, quando o Lula fala de soberania, na verdade, várias coisas. Ele ele comprova, falando de ideologia, ele está comprovando a ideologia que vende voto para ele. Então, ele diz, cara, não, eu vou continuar batendo nisso daqui porque é o que
É o que não faz ganhar o pão. É igual se fosse o Bolsonaro nessa situação, provavelmente a reação seria muito diferente, pelo mesmo motivo, não porque o Bolsonaro é melhor ou pior do que o Lula. Vamos na prática. É político, gente. Vamos assim, na prática não importa muito isso. Mas porque, talvez para ganhar voto, é outro jogo, né? Ele faria talvez outro jogo. Ele talvez, inclusive, desde o início ele já seria amigo do Trump, fazer o que o Milley, por exemplo, tá fazendo desde que o Trump entrou. Tá lá jogando jogo, para você não apanhar dos Estados Unidos. Ele talvez teria tomado outro caminho. O Lula tá tomando outro caminho, que é um pouco mais complexo do que certo ou errado. Porque vamos lá, vamos ser sinceros. Na prática, a taxação vai afetar o Brasil e vai afetar o cidadão médio. Então, você que talvez está vendo o vídeo, não sei quem é você, mas vai te afetar. Vai sentir. Direta ou indiretamente, né? No preço, futuramente aí, talvez até de produtos, enfim, internos. A gente tem um vídeo sobre o tarifaço falando das consequências, mas vai lá ver e a gente fala do que pode ser ou não afetado. Então, talvez vai te afetar, né? Talvez alguém da sua família pode perder um emprego por conta disso, né? O Trump está fazendo um movimento pensando nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, né? Ou se a gente olha por uma ótica assim, fala, pô, talvez não tá tão errado, né? Talvez a gente não tenha que ficar baixando a cabeça pro cara, pô, vamos bater nele, vamos... Não pode acontecer e tal, vamos pisar. Só que a gente é o player menor do jogo, né? E aí eu sou o segundo lado, né? Independente de certo ou errado, como eu falei, geopolítica não existe, meio que não olha certo ou errado, né? Bonito ou feio, né? É o que é. Então, o Trump fez um movimento. É como um jogo de xadrez, né? É como tudo como se fosse um grande jogo de xadrez. Ele fez um movimento. Não existe certo ou errado, é um movimento. A gente tem que fazer um outro movimento. Isso aí. Na prática é isso. Esse movimento é bom ou ruim, é isso que a gente vai analisar, ou dá mais dano ou menos dano, né? E o Brasil é o menor player do mercado. Então, o que tem desse... Então, falando de soberania, falando de tudo mais, eu acho que é um pouco mais do que isso. Não importa muito a soberania do Brasil, porque a gente é o menor. É como se fosse um adulto querendo bater numa criança, quase, né? Só que aí que tá, não somos talvez tanto uma criança, né? O Brasil, de fato, tem um poder econômico aí muito grande. O BRICS, em si, hoje, é um grupo econômico que tem uma certa influência, né? E o Lula não é idiota, né? O Lula sabe disso. Não só o Lula. Quando eu falo Lula, toda a estrutura por trás, o game brasileiro ali, a elite brasileira sabe disso. Então, a gente sabe que também hoje a gente já consegue bater um pouquinho na mesa e falar, beleza, Trump, entendi, legal, mas calma lá também. Me escuta aqui também. Se a gente consegue dar uns gritinhos de volta aí, né? Não precisa também abaixar a cabeça. Nós não somos, por exemplo, a Argentina, fala tanto da Argentina. A Argentina é um ovo comparado ao Brasil. Em tudo, em todos os cenários. Econômico, influência, em população. Então, tudo isso. Se o Brasil decide, e eu falo Brasil, todo mundo, as empresas e tudo mais, decidem, por exemplo, largar o dólar do dia para a noite, os Estados Unidos sente. Sente, legal. Sente, é uma machucada legal. Então, eu estou falando aí, por exemplo, um dos maiores exportadores de soja para o mundo está no Brasil. Um maiores exportadores de milho, um dos maiores exportadores de carne, de várias coisas, do café, que é uma das coisas aí que está sendo... que eu acredito que foi taxada, né? O café eu acho que está dentro dos itens taxados. Enfim, grandes exportadores aí pro mundo, não só para os Estados Unidos, pro mundo, negociam em dólar. Se a gente para, por exemplo, afeta a moeda, afeta o poder de influência dos Estados Unidos, afeta uma série de coisas. E Trump vê tudo isso. Então não é um jogo tão simples, né? A gente já tá num joguinho ali, que a gente tá junto com China, junto com Rússia, que é o que eu falei, independente de ideologia. Porque aí vai ter gente com sub-QI aí que vai... vídeo de esquerda, lá. Não é isso que eu tô querendo dizer. Sub-QI. Não tem. Sempre tem. A galera... Gênios. Aliás, inclusive, talvez 8% só dos brasileiros conseguem ler e compreender. Não só ler e compreender o que está lendo, inclusive, mas até ouvir e compreender também o que está ouvindo, né? Vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos fazer um vídeo só sobre isso. Depois desse. Espero que quem esteja assistindo seja dentro desses 8%. Se você estiver fora, provavelmente você vai estar me xingando nos comentários. Não é normal. Ou não entendeu, enfim. Mas temos essa situação. Mas então, a gente tem isso. Temos o governo aí levantando uma pauta de soberania por vários motivos. Tem alguns motivos para o governo estar fazendo isso, né? Também é uma mensagem que ele passa para o mundo, e também isso também tem um ponto. Ele também não está querendo dar para trás, ao mesmo tempo que está andando para trás, tá? Ao mesmo tempo que está andando para trás. Então, você olha certinho as notícias. A própria Magnitsky, por exemplo, está isso daí. A gente pode falar, não, nossa, que absurdo, os Estados Unidos estão influindo na soberania, porque está atacando nossos ministros. Na prática, tá todos os ministros do STF cagando de medo. A maioria dos ministros estão se cagando de medo. Sim. Então, você vê que eles começaram a dar uma segurada, já estão querendo segurar o Xandão. Tem um monte de notícia aí que os ministros estão olhando. Então,
calma lá também, mas tem um motivo ideológico para isso, tem um motivo geopolítico para isso. Talvez não seja, como falei, talvez aí vale outro vídeo só se é a melhor opção ou não, aí é outro papo. Mas existe um motivo para isso. E na prática, a política não importa se o Brasil... Acho que o PT não está assim, ligando de fato se o Brasil é soberano ou não, né? Isso na prática não importa tanto. O Trump, ele sabe disso. O Trump, no fim, ainda é o maior player do mercado. É o grande gorila, né, do mercado. Então ele tem o poder de balançar a mesa e ser maluco e ser errado e ainda assim... Ser errado, né? E ainda assim o pessoal tem que parar para ouvir ele, porque no fim é o maior cara do mercado. Então não tem muito o que fazer. É ele que dita. Exato. Então os Estados Unidos ainda era o maior player. Não dá pra gente só... que absurdo. Que absurdo. E aí? Na prática é isso. E aí? Então não tem muito o que fazer. Mas é isso aí. A gente só vai soltar outro vídeo aí falando já deve ter soltado, na real, né? Onde tá saindo esse vídeo, provavelmente já saiu da Chili Beans. Sim. Creio que sim. Então, a gente soltou um vídeo aí falando da Chili Beans, falando do movimento de empresas brasileiras. Né, das empresas em relação... empresas que estão querendo talvez parar de usar o dólar. Vamos ver os próximos passos aí desse grande jogo. Se inscreve aí no canal, até o próximo vídeo, comenta o que você acha, o Brasil é soberano, não é soberano, enfim. Acompanha mais por aqui, né? Exato. Acompanha mais e até o próximo vídeo. Valeu!